Oi, tô aqui de novo. Hoje eu vou falar um relato bem pessoal, né? Algo que é muito profundo para mim. Então, eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa, né? Hoje eu vou contar a minha experiência pessoal relacionada ao autismo, né? E eu tenho um nome para isso. Eu dou um nome para esse momento da minha vida. O autismo me salvou. Esse é o nome que eu dou para essa nossa conversa de hoje. Então vamos lá. Eu sou mãe do Lucas. O Lucas hoje tem 9 anos e foi diagnosticado com autismo aos 2 anos de idade, né? Eu era uma mãe relativamente jovem, já tinha um filho, e o Lucas foi o meu segundo filho, um filho idealizado, um filho esperado, um filho programado, né? Que veio com algumas particularidades, né? O Lucas começou a se desenvolver como um bebê típico, um bebê muito feliz, um bebê alegre, um bebê que tinha todo o potencial aí de ser uma criança típica, né? Mas há 1 ano e 3 meses o Lucas começou a mudar o comportamento. Então esses já eram os primeiros sinais do autismo, né? Dos gatilhos do autismo. Então os primeiros sintomas visíveis para nós como pais, porque a diferença entre ele e as crianças da idade dele começaram a se tornar mais evidentes. Então ele começou a interagir com pares da mesma idade e a gente começou a comparar, né, que é um processo natural. Então a gente começou a pensar por que ele não fala ainda, porque a fala dele tem esse atraso, tem essa dificuldade de se comunicar, por que ele tem resistência em algumas atividades, por que ele quer se colocar ou ficar sozinho durante os períodos em que as crianças estão juntas. Então, a gente começou a observar uma resistência para colocar roupa, para se vestir, para se alimentar. Então existiam várias coisas, mas ao mesmo tempo nós tínhamos um bebezão lindo, alegre, que batia palminha, que imitava, que apontava, que pedia as coisas, que falava mamãe e papai, que comia muito bem, né? E aos poucos essas coisas foram desaparecendo. E esse foi o grande sinalizador, né? Então eu tenho um bebê típico, um bebê fofo, querido, bonzinho, e aos poucos ele se torna uma criança diferente. Muito bem, e assim veio toda a história do autismo na nossa vida, né? Eu sou arquiteta, né? Sou designer de produto em primeiro lugar, depois fiz uma segunda faculdade de arquitetura, hoje sou analista do comportamento também, então realmente o autismo mudou a minha vida completamente, seja ela profissional ou pessoal, né? Houve uma mudança radical na nossa vida familiar. Eu falo que o autismo é algo que me salvou. Por quê? E isso é muito belo, mas não é tão poético, não é a poesia comunicada pelo autismo, onde a gente vê que o autismo é lindo. Não, o autismo é um transtorno com comorbidades severas, um transtorno dissociativo que tem impactos grandes em relacionamentos sociais e no âmbito cognitivo da criança. Então, a criança tem dificuldade realmente de aprendizado, tem dificuldade de comportamento, tem uma série de dificuldades. Então, são pessoas que pensam de maneira diferente do que nós pensamos. Então, entender esse universo foi um grande desafio, certo? Então, não existe poesia aí, mas existe esperança, né? Eu falo que o autismo realmente salvou a minha vida, porque eu era outra pessoa antes do diagnóstico do meu filho. Em que sentido eu era outra pessoa? Era uma pessoa má? Não, de maneira nenhuma, né? Eu era uma pessoa boa, uma pessoa normal, uma pessoa que tinha uma vida normal, né? Mas uma pessoa que pensava em ser perfeita, uma pessoa que pensava em ter uma vida, uma família perfeita, aquela imagem da família perfeita. Eu era uma pessoa que tinha preocupação, por exemplo, com o que os outros pensavam a meu respeito. Eu era uma pessoa que tinha a aparência ou as coisas do mundo, as coisas financeiras, as coisas materiais como prioridades na minha vida, né?
E o autismo do Lucas veio para desconstruir absolutamente tudo isso. E desconstruiu de uma maneira muito rica, né? Porque apesar dele ter desconstruído essa ideia de que a perfeição não existe, ele criou algo muito mais bonito, né? Ele criou o valor nas coisas que realmente importam nessa vida. Então, eu falo que eu era uma pessoa superficial e uma pessoa muito mais triste do que eu sou hoje. E é muito engraçado, as pessoas me perguntam, mas você é mais feliz sendo que seu filho é autista? Sim, eu sou mais feliz hoje, meu filho sendo autista, e um autista com severidades, com comorbidades, mesmo assim, eu sou uma pessoa muito mais feliz hoje do que eu era antes do diagnóstico do meu filho. E eu queria que vocês entendessem o motivo disso, né? Em primeiro lugar, eu consegui entender que as pessoas são diferentes e consegui lidar melhor com a aceitação própria da minha personalidade, do meu jeito de ser, assim como dos outros, né? Então, as expectativas em relação às pessoas, as expectativas em relação aos meus próprios comportamentos mudaram completamente. Hoje eu já não me cobro tanto em relação às coisas que eu devo parecer ou devo ter. A desconstrução daquela ideia da família perfeita, que tem um menino e uma menina, né, um casal que não tem problemas, que não tem dificuldades financeiras, isso tudo caiu por terra ali, né? Porque eu me deparei com uma criança que não era perfeita, era uma criança cheia de dificuldades, cheia de problemas com os quais eu teria que lidar. Então, essa imagem que era algo retratado para o mundo, passado para o mundo, se desconstruiu. E isso, de certa forma, foi extremamente libertador, né? Porque a partir do momento que você entende que você não precisa ser perfeito, que seu filho não precisa ser perfeito, não precisa ser igual a todos os outros, você se liberta e você liberta essa criança, né? Você liberta, você tira essas expectativas do próprio filho, da própria criança. Então isso foi muito positivo até com o relacionamento com minha outra filha, né? Não esperar que ela fosse igual a todo mundo, esperar que ela tivesse a sua própria personalidade, pensar quais são os pontos, os elementos onde a personalidade tem força, a pessoa tem força, né? O que ela gosta realmente de fazer. E isso aconteceu comigo também, né? Eu me tornei uma pessoa mais humana, uma pessoa que tem olhos para outros, né? Uma pessoa menos egoísta, uma pessoa que entende que existe diversidade no mundo, muito mais tolerante, muito mais menos preconceituosa, né? Então, uma pessoa que entendeu que o mundo é feito de pessoas de diversos tipos, modelos, cores e raças, né? Passei a não dar tanta atenção ou tanto valor para o dinheiro, né? Para as coisas que são financeiras e comecei a valorizar o que realmente importa, que é o sorriso do meu filho, a alegria que ele me transmite todos os dias, né? O prazer de ver ele superar os seus desafios, superar as suas inabilidades, né? Construir conhecimento. Não tem nada mais rico para uma mãe de uma criança autista ver ela se desenvolver, né? E no meu caso isso aconteceu e isso pode acontecer na vida de toda criança com autismo, né? Então você já chegou lá no fundo do poço, né? Eu digo hoje que eu era uma pessoa que chorava, que era muito vulnerável emocionalmente. Hoje eu sou muito forte, porque o pior da minha vida já deve ter passado. A não ser que um dos meus filhos fique doente, tenha uma doença severa e venha a acontecer alguma grande perda, eu acho difícil que algo nessa vida me abale como o diagnóstico de autismo do meu filho. E por isso eu me tornei uma pessoa muito mais forte. Hoje, para eu chorar, a coisa tem que ser muito grave mesmo, né? Porque caso contrário, eu tenho isso guardado dentro de mim, que o pior já passou. E realmente o pior já passou, né? Aquele luto inicial, aquele momento em que você se acha incapaz e que você acha que você perdeu o seu filho, e na verdade você perdeu. O filho que você idealizou, você perdeu naquele momento, mas você ganhou um outro.
E aí, nesse momento, eu me vi mãe de uma outra criança, uma criança muito mais doce, né? Eu comecei a interpretar o meu filho pelo que ele é, pelo que ele sente, pelo que ele transmite, e não pelo que ele poderia ser no futuro, pelo que ele é hoje, né? Então, pelas dificuldades que ele tem hoje, eu tenho que trabalhar com essas dificuldades, né? E encontrar prazer em estar com ele, prazer em entender o processo dele e prazer nas conquistas que ele tem. Então, tudo isso criou um novo estado, uma nova pessoa, assim como um novo filho, né? Então, aquele filho realmente morreu, mas outro muito mais interessante nasceu. Hoje, se me perguntarem se eu trocaria o meu filho por um filho típico, jamais, jamais, né? As características que fazem o meu filho meu são essas. Então, a maneira como eu me relaciono com essa criança, com esse filho, é única, né? Então, jamais mudaria a maneira dele ser, né? Eu quero sim que ele seja feliz. Esse é o foco principal da nossa ação, né? Fazer com que as crianças e pessoas com autismo consigam ser felizes no mundo em que a gente vive, que não é um mundo inclusivo, né? É um mundo excludente, né? É um mundo que não tem espaço para esse tipo de diversidade. Então, pensar nessas questões faz com que eu me torne forte, porque eu preciso lutar pela liberdade e felicidade do meu filho. E o que fez com que minha vida fosse muito plena e completa? Bom, primeiro, me inteirar de como funciona a cabeça dele. Então, entendê-lo em primeiro lugar, me entender em segundo lugar e em terceiro lugar, saber lidar com toda essa situação, né? Para que ele possa ter uma vida plena e feliz. Acho que nada faz uma mãe mais feliz do que ver um filho feliz. Então, o meu filho nunca vai ser típico. O meu filho sempre será autista. Ele sempre terá essas características. Ele sempre vai ter as dificuldades dele, que são muito superiores do que as dificuldades das pessoas típicas. Mas nem por isso ele é menos feliz. E nem por isso eu sou menos feliz e a minha família é menos feliz por esse motivo. E como que a gente pode agir para alcançar essa felicidade, né? Ou essa plenitude dentro da vida com autismo, né? Fazer com que realmente o autismo seja o grande salvador da vida dessas pessoas. Primeiro, é aceitar e entender, né? É aceitar isso e não brigar com você mesma, não tentar achar razões e motivos que levaram a esse autismo infantil, né? Porque nem os grandes cientistas ainda compreenderam esse transtorno, não sabem também qual é a origem dele. A gente sabe, sim, algumas coisas relacionadas à questão genética, a gente sabe algumas coisas relacionadas à questão ambiental, né? Então, neurotóxicos que estão presentes na nossa vida. A gente sabe que esse número vem aumentando muito por causa do diagnóstico muito mais frequente, mas a gente vê que realmente o número aumentou, né? Então, alguma relação com o nosso ambiente, o nosso meio de vida existe, correto? Mas ninguém sabe qual é a causa disso. E eu vejo muitas mães se culpando, muitos pais se culpando por causa da genética, por causa da carga que pode ter sido transmitida por eles para essa criança. Não existe culpa, não existe saber definitivo em relação ao autismo, e mesmo que houvesse, né, um saber definitivo, quem decide isso não somos nós, né? Quem acredita aí em forças maiores vai saber que essa não é uma decisão que nos cabe, né? Isso vem para nós e vem por um motivo, vem para acrescentar na nossa vida. Então, não é uma cruz, não é um martírio, não é sofrimento, é alegria. Uma criança, uma pessoa com autismo é alegria. Por quê? Se você conseguir entender o mundo como uma pessoa com autismo entende, você vai ser muito feliz. Porque uma pessoa com autismo, ela vê as coisas que realmente importam no mundo. Ela vê bondade, ela não vê maldade, ela vê sinceridade, ela vê beleza
numa pequena coisa, numa formiga, numa borboleta. Ela vê a alegria no fato de estar comendo uma batata frita. Isso para ela pode significar um banquete do melhor chefe de Paris, né? Então, essa simplicidade do autismo me fez entender a minha vida, né? Então, olhar ou entender como o autista vê o mundo é muito importante para os pais, para que haja essa libertação, para que a gente possa entender o mundo da maneira simples como eles veem, como eles entendem esse mundo, né? Então, um som, um cheiro, um estímulo, um buraquinho no muro, né? Muitas vezes é suficiente para fazer a alegria de uma criança com autismo. Então, é esse olhar específico que a gente tem que valorizar, né? Que a gente tem que ver com olhos também de alguém que está olhando, tentando conhecer ou entender esse universo. Então, se aproximar dessa criança, né? Se aproximar, ter afinidade, ter contato com seu filho, conversar com ele, mesmo que ele não seja verbal, mesmo que ele não responda, ele sabe que você está conversando com ele e ele vai ficar feliz com isso, né? Ver a alegria dessa criança interagindo com outras, né? Ver a alegria de poder proporcionar esses momentos para essa criança, para o seu próprio filho, né? Ver essa criança evoluindo a ponto dela conseguir andar de bicicleta, jogar bola, ter a infância que ela merece ter, né? Toda criança tem direito à infância. Toda criança tem direito de brincar. Isso está definido em lei pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Isso está garantido na legislação. Então, a gente tem que dar essa oportunidade para os nossos filhos com autismo terem a infância que eles merecem ter. Muitas vezes, os problemas comportamentais evitam que essas crianças tenham uma infância plena, né? Elas não têm interação com outras crianças, elas têm dificuldade de relacionamentos, elas têm hipersensibilidades, elas não sabem como se engajar numa brincadeira. Então é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para mostrar que tudo isso é possível e que com isso o seu filho vai ser muito mais feliz e por consequência você também vai ser, né? Você vai ser pleno. A sua vida, a partir do momento que o seu filho com autismo é feliz, ele pode não ser típico, ele pode não ser igual aos outros, né? A gente não pensa em cura no autismo, a gente pensa em qualidade de vida, em felicidade. Então, eu tenho que ter uma criança que seja feliz nas atividades que ela realiza, que ela tem que ter prazer de ir ao cinema com os pais, ela tem que ter prazer de chutar uma bola com o pai ou com a mãe, ela tem que ter prazer de andar de bicicleta em família, ela tem que ter prazer nessas atividades, de sentar e assistir um filme de 2 horas de super-heróis. Faz parte da construção do imaginário, da infância, do curtir aquele personagem, de usar a camiseta e achar que ele mesmo é o super-herói, de colocar a fantasia de super-herói, se comparar a esse super-herói. Isso tudo é uma construção de autoestima. Enquanto a criança não tiver isso, a gente vai ter muita dificuldade de ter felicidade plena, né? Então, manejar o comportamento dessa criança para que ela alcance esses objetivos é o nosso objetivo também e deve ser o objetivo dos pais, né? Nada mais legal para um pai ou para uma mãe que se dedicam para os filhos fazer uma festa de aniversário, por exemplo, e você conseguir fazer com que teu filho com autismo curta aquele momento, que ele entenda que aquele é o momento dele, que é o aniversário dele, que ele está sendo homenageado por estar vivo, que todas aquelas pessoas estão ali para dispensar amor por ela, né? Que o pai e que a mãe se empenharam para aquele momento, que as outras crianças vieram para brincar com ele, né? Então, e muitos pais com autismo, de crianças com autismo, perdem esse momento. E isso vai fazendo com que a vida fique mais dura, a vida fique mais difícil, a vida fique mais triste. E o que eu quero contar para vocês é que existe um potencial de que tudo isso aconteça com um manejo comportamental
de maneira eficiente, feito corretamente dentro de casa, né? É importante que a criança entenda que ela vai ter esses momentos, que ela vai ter o aniversário, e é importante que ela curta esses momentos. Então, eu sempre falo, não deixe de fazer uma festa de aniversário para o seu filho. Faça um bolo, faça as coisas que ele gosta, convide os amiguinhos, porque ao longo do tempo a gente vai acostumando essa criança com essa situação. Mesmo que ele não ligue para o bolo, mesmo que ele entre em crise por causa do barulho, por causa da vela, isso vai acontecer, mas manejando corretamente aos poucos, nós vamos um dia chegar com essa criança feliz, cantando seu próprio parabéns na frente do seu bolo, apagando a sua velinha. E que prazer tem um pai e uma mãe nesse dia, né? Então é muito importante que a família também tenha uma vida plena, né? Então a família não pode ser refém de uma pessoa com autismo. A gente tem que pensar que nós também somos seres humanos, nós também criamos expectativas, nós também precisamos desses reforçadores para viver. Então, reforçador de uma mãe é ver um filho sorrir, muitas vezes. Nós precisamos disso para nos dar força para manter esse comportamento de justamente ajudar os nossos filhos, nos empenhar na tarefa de educá-los, de criá-los, de nutri-los, né? Então, uma mãe, por exemplo, que gosta de cozinhar, é o meu caso, eu gosto muito de cozinhar e eu tinha uma imensa tristeza quando meu filho não comia a minha comida, né? Eu faço com todo amor, com todo carinho, então eu crio uma expectativa para mim, o meu reforçador para continuar produzindo o alimento da minha família com amor e com carinho é que eles comam a refeição que eu preparei, né? Com prazer e que meu filho consiga dizer, nossa, isso está gostoso, eu estou cheio, né? Ele fala depois do almoço, nossa, tô com a barriga cheia. Por quê? Porque ele foi nutrido com alimento e com amor. Então isso para mim é muito reforçador, né? Quer dizer que eu vou sempre continuar com esse meu comportamento de cozinhar para minha família, porque isso me faz bem, isso me dá prazer, certo? Saber que os meus filhos gostam do que eu produzo. Então, para nós isso também é de extrema importância, né? A gente não pode pensar que a partir do momento que nós temos um filho com autismo, a nossa vida acaba, né? Pelo contrário, as oportunidades da nossa vida começam aí, as oportunidades da nossa felicidade começam aí, né? Nasce uma nova mãe, nasce um novo filho, mas nasce uma nova mãe, nasce um novo pai. Então, quanto antes a gente aprender a lidar com essa situação, a gente aceitar essa situação, melhor e mais feliz vai ser a nossa vida. Nós somos seres humanos e devemos também nos respeitar. Então, aquela história da mãe sofredora, da mãe que é altruísta, ela abandona a vida dela para ir cuidar do seu filho. É nobre e é necessária, mas a gente tem que tirar esse vitimismo, né? Fazer com que essas mães, elas ganhem, na verdade, a sua personalidade de volta, né? Fazer com que elas possam realmente realizar os seus sonhos e desejos, mesmo tendo uma criança atípica. E nós vamos ver que o mundo não está preparado para essa situação. Nós vamos ter que lutar muito, né? Para os olhares, para os julgamentos, para as pessoas em volta, para o mundo em si, que não está preparado para acolher os nossos filhos. Mas essa é a nossa função, essa é a nossa existência, né? Mas não é o que nos define. Não podemos ser definidos como pais de autistas. Somos pessoas que têm filhos autistas e temos que educá-los assim como educaríamos uma criança típica. Temos que impor os limites, temos que fazer com que essa criança se comporte socialmente, que ela não manipule a casa, que ela não manipule a família, que a vida transcorra de forma normal com uma criança com autismo. Ela não é o ser supremo da nossa casa, né? Quem manda e quem define o rumo das coisas são os pais e devem ser, né? As crianças, independente da condição, precisam de regras, limites, precisam para serem felizes. Crianças necessitam
se sentir seguras através dessa imposição de limites, do saber dizer não, do acatar o não, né? Então e isso é uma dificuldade enorme de crianças com autismo, é receber o não, é acatar o não. Elas têm uma resistência muito grande com esses comportamentos, né? Então, manejar isso para que a vida de casa seja o mais normal possível, para que você tenha liberdade dentro da sua própria casa e na sua vida diária, que você tenha liberdade de dizer, hoje nós vamos ao circo, sem se preocupar com o que vai acontecer nesse momento, é uma liberdade e é muito rico, porque as oportunidades que essa criança perde, quando a gente perde essa liberdade, são imensas. Então ela perde oportunidades também de ser feliz, né? De conhecer o mundo e apreciar as coisas do mundo. Uma das maiores preocupações que eu tinha quando o Lucas teve o diagnóstico eu tenho o potencial de mostrar o mundo inteiro para ele. E talvez ele não consiga enxergar esse mundo. Isso me doía, né? E a partir do momento que eu vi que eu poderia manejá-lo para que ele começasse a aproveitar as coisas como nós, como ver o mundo da maneira como eu via, esse sentimento caiu por terra, né? Eu me vi feliz naquele momento, sabendo que a plenitude do meu filho faria a minha plenitude também, né? Então, é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu estou abrindo meu coração aqui, né? Além de estar pensando em que todas as famílias deveriam ter esse mesmo sentimento que eu tenho hoje, que o autismo me salvou. Tá joia? Muito obrigada.